Fala galera alvinegra, tô chegando aqui para mais um vídeo, hein? Se você tá chegando agora e não se inscreveu, não se inscreveu por quê? Bom, gente, eu fui desafiado pelo ex-goleiro do Santos, o Douglas, que chegou na Vila em 2008. Ele veio do Novo Horizontino, é natural de Ribeirão Preto, e muitas vezes foi titular do gol do Santos na ausência do Fábio Costa. Ele já tá quase uma década no futebol português. E ele no Facebook, ele e a sua esposa Érica, me desafiaram a escolher 10 personagens do futebol mundial que me influenciaram. Então estou trazendo isso aqui para o nosso canal. Bom, vou começar por aquele que foi meu grande ídolo no futebol quando eu ainda era menino. Edivaldo Oliveira Chaves, o Pita. Por quê? Porque era dono de uma capacidade de futebol enorme, grande técnica, visão periférica privilegiada, lançamentos primorosos. Também tinha um contra um muito bom, apesar de não ser tão veloz assim. Aí você vai me perguntar, Ademir, por que o Pita então não foi jogador de seleção brasileira, de Copa do Mundo? O Pita teve 3 problemas. Um foram as contusões, às vésperas de 2 mundiais, 82 e 86. O segundo era muito introvertido, fechado, assim como o Giovani. E terceiro, o Zico jogava no lugar dele, né? Era uma posição extremamente concorrida. Se hoje faltam meias coordenadores de jogadas, nessa época sobrava. Mas o Pita, eu diria que está na seleção do Santos de todos os tempos. Além do que, é meu conterrâneo. Apesar de ter nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, o Pita é do mesmo bairro onde eu me criei, no Jardim Casqueira, em Cubatão. Pita foi campeão paulista em 78, vice-campeão brasileiro em 83 e também foi campeão pelo São Paulo, onde conquistou o brasileiro de 85, o paulista de 87 e depois acabou indo para a França, para o Japão, até retornar para o Brasil e encerrar a carreira. Bom, já falei dele aqui, apesar dele não ter jogado no Santos, eu sei que eu vou arrumar confusão, né? Mas eu não vou mudar meu jeito honesto e sincero de ser. Outra pessoa que me influenciou muito no futebol, eu gostava de ver jogando, foi Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Foi um ídolo com a camisa da seleção brasileira, né? Época que eu torcia para a seleção brasileira. Hoje, se eu torço contra, não. Eu não torço contra a seleção brasileira, eu só assisto. Mas torcer mesmo é só para o Santos. Como disse o Fernando Calazans, se o Zico não ganhou uma Copa do Mundo, azar da Copa do Mundo. Era dono de uma grande qualidade técnica, meio campista que pisava na área, marcava muitos gols, dono de habilidade rara e a cobrança de falta dele era perfeita. Tanto que ele foi quem ensinou Marcelinho Carioca. Caramba, o outro que eu vou falar aqui é o meio campista, né? Aí vocês vão falar assim, pô, Ademir, mas tu era meia coordenador de jogada? Não, eu não tinha capacidade para jogar nessa posição. Eu tentava dar minhas corridas na lateral. Mas outro que eu vou falar, grande jogador, e foi me visitar no hospital, vou contar essa história rapidinho para quem não sabe, foi Ailton Lira. Meio campista, campeão paulista com o Santos em 78 e campeão depois paulista em 80 pelo São Paulo. O Ailton Lira chegou de contrapeso no Santos em 76, quando o Santos contratou o zagueiro Neto, e ele veio da Caldense junto com o defensor. O Neto, esse que eu estou citando, inclusive tive a oportunidade de jogar com ele no Jabaquara em 91. Mas falando ainda do Ailton Lira, em 78 eu contraí meningite, vírus de rato, e eu estava desenganado pelos médicos, ia falecer. E o Dr. Jean Cutler, o meu pediatra aqui de São Vicente, eu estava internado no Hospital na Costa já há mais de 20 dias, tinha desaprendido a andar, levou o Ailton Lira lá. E quando eu, com 5 anos de idade, vi aquele cara olhando para mim, falando para ter fé em Deus que eu ia sair daquela, aquilo me deu uma energia e um gás tremendo que depois de 29 dias internado e na UTI, eu saí do hospital e voltei para minha residência lá no Casqueiro, para a alegria da minha avó Exaltina, que chorava quando ia lavar as roupas porque todos achavam que eu ia morrer. Outro cara que me influenciou bastante, o meu grande ídolo no futebol, é o Messias, Giovani. Ele chegou na Vila Belmiro em 94, vindo da São Carlense. Ele é oriundo do Pará e resgatou a autoestima dos santistas naquela conquista do Campeonato Brasileiro de 95. Não estou errado não, o Santos conquistou, né? É que teve uma intervenção cirúrgica, né? De um médium espírita, né? Que é comentarista da Globo de Minas Gerais. Ali foi eu sei que o que eu vou dizer aqui é perigoso. O Galo, por exemplo, médio volante, tomou um processo. Mas eu não vou ficar feliz se eu não falar isso. O detalhe é o seguinte, o Pelé era brigado com o presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O Pelé tinha feito o seu advogado, Samir Jorge Abdurrahman, presidente do Santos.
Essa briga entre o maior jogador da história do futebol e o presidente da CBF não iam permitir que o Santos fosse campeão depois de 11 anos numa fila de jejum de títulos, com um time que foi feito para não cair. Houve interferência direta, assim, externa. É óbvio que aquela situação não ia terminar bem. Já não terminaria nas semifinais. Mas como o Santos tomou uma goleada no Rio, ninguém achava que no jogo da volta o Santos pudesse devolver o resultado e ir à decisão. Mas na decisão, o único gol válido da partida, marcado por Camanducaia aos 34 minutos do segundo tempo, após cobrança de Marcelo Passos, Camanducaia cabeceou e daria o título que seria o auge do Giovani, que deixaria a Vila Belmiro no ano seguinte. Mas o árbitro chamou para ele a responsabilidade, não ouviu o Bandeira, que estava indo para o meio campo para assinalar o gol, bateu no peito e falou: a responsabilidade é minha. Você acredita em coincidência? Eu não. Giovani foi dono de uma rara habilidade, mas a exemplo do Pita, muito introvertido. Falar que ele não deu certo no Barcelona, ele deu até gol do título. Depois, quando o Van Gaal chegou lá, o holandês não gostava de brasileiro, a situação para ele ficou ruim. Além disso, a tomada de decisão do Giovani, que preferia ir para o futebol grego, que era um futebol que não tinha tanta divulgação, em razão de um salário bom, e ele foi muito feliz lá, ele já me disse isso, acabou escondendo. Milton Neves recentemente fez uma matéria dizendo que é o jogador mais desprezado pela qualidade técnica que tinha e mais subestimado, porque ele tinha qualidade e técnica para ter muito mais nome do que tem. Giovani foi injustiçado, tanto na seleção brasileira como no Santos. E no Santos, todas as vezes que passou, infelizmente, foi vítima de injustiça. Quando voltou em 2005, o técnico Vanderlei Luxemburgo, recém-chegado ao Santos em 2006, deixou ele jogar a primeira partida lá em Sorocaba e depois pediu para a direção para que rescindisse o contrato dele. Giovani saiu sem ganhar um título naquela oportunidade. Voltou em 2010 para encerrar a carreira. Conversou com o presidente Luiz Álvaro, de quem eu sou fã, e não mudo absolutamente uma vírgula dos elogios que eu tenho para o ex-presidente já saudoso, falecido Luiz Álvaro. Porém, nesse episódio eu achei que faltou um pouco de comunicação. Recentemente entrevistei o Dorival disse que não sabia que era para o Giovani encerrar a carreira. Giovani disse-me que falou com o Jameli, que já havia conversado com o presidente, e o Dorival Júnior não permitiu que o Giovani encerrasse a sua brilhante passagem pela Vila Belmiro diante do Vasco no último jogo do Santos naquele Campeonato Brasileiro, antes da pausa para a Copa do Mundo da África do Sul. Faltou uma despedida para o Messias da Vila. O que ele fez em 95 merecia uma estátua na frente do estádio Urbano Caldeira, apesar do título não ter vindo. Esse cara é meu grande ídolo no futebol. Agora sim, eu vou sair da meiuca, entre aspas, porque ele começou de atacante e depois terminou a carreira como meio-campista. Jogou nos 5 grandes clubes, né? Estou incluindo até a Portuguesa de Desportes, que não vive um grande momento, mas tem o seu passado histórico. Estou falando de Miller, jogador revelado pelo São Paulo, que teve uma passagem na Vila Belmiro em 97, e esse cara conseguiu fazer algo que eu não vejo há muito tempo, que é brilhar de uma forma, velocista, atacando, alta velocidade, depois ele se reciclar e jogar de uma forma não tão intensa na velocidade, mas com muita inteligência. Então o Miller é um dos caras que eu bato palmas. Infelizmente também não... Ele foi campeão mundial, mas no banco de reservas em 94. Jogou muito com a camisa do São Paulo, com a camisa do Santos, com a camisa do Palmeiras, com a camisa do Cruzeiro. Boas passagens. No exterior não foi tão feliz, jogou no Torino, mas é um cara que eu bato palma para ele, viu? O que esse cara jogou, um absurdo. Outro cara também que me influenciou bastante no futebol chama-se Diego Armando Maradona. Eu não sou desprovido de inteligência para dizer que o grande Lionel Messi não trata-se de um grande valor. Mas Diego Armando Maradona, nos anos 80, jogou muita bola. Tanto que o Napoli não tinha um grande time, ele fez do Napoli 2 vezes campeão italiano, ganhou uma Copa da UEFA, hoje Copa da Europa, né? Com jogadores de qualidade técnica duvidosa. Tinha o Ferrara na zaga, que era bom, o Careca lá na frente, o Carnevale, mas o restante do time do Napoli era um time para disputar a posição intermediária no futebol italiano. A vinda do Maradona para a bota fez com que o time, que não conquistava absolutamente nada, virasse um dos favoritos naquela oportunidade. Contra o Milan tinham 3 holandeses, Rijkaard, Gullit e Van Basten, e contra a Internacional de Milão, que era recheado de alemães,
como o Klinsmann e até mesmo o Lothar Matthaus. Maradona poderia ter sido maior do que foi. Ganhou uma Copa praticamente, foi o grande nome, né? Vou falar sozinho porque o futebol é coletivo, mas foi o grande nome da Copa do México em 86. Marcou gols maravilhosos, até de mão marcou gols. Levou a Argentina e com o joelho baleado, a base de infiltração para a final na Copa seguinte, na Itália. Foi um grande nome. O Lionel Messi ainda não teve uma Copa que teve o Maradona. Esse cara também me influenciou bastante. Agora vamos aqui para a ponta de novo, tá? Vamos ali pro canto pro lado do campo. Outro cara que, junto com o Giovanni, são os maiores expoentes aí que eu tenho como ídolos na profissão. Na profissão não, porque eu sou jornalista, né? Na profissão de jogador, é o Robinho, né? Robson de Souza, campeão brasileiro 2002 2004 com o Santos, vice da Libertadores 2003, campeão paulista 2010, campeão da Copa do Brasil 2010, campeão paulista 2015. Vitoriosas as 3 passagens que teve pelo Santos. Esse tirou o time da fila, fez a torcida desvirar as faixas, né? E esse cara aí, apesar de tecnicamente eu achar o Neymar mais completo que o Robinho, é o jogador mais completo que eu vi com a camisa alvinegra, eu acho até que é o maior jogador do Santos depois do Pelé, o Robinho tem um valor histórico, simbólico, muito maior do que o Neymar. Apesar do Neymar ter dado um título mais importante para o Santos, que foi a Copa Libertadores de 2011, o Robinho resgatou definitivamente a autoestima do santista, que não via uma competição nacional desde o final dos anos 60, ainda com o Pelé, e tirou o time da fila, efetivamente. Desde 84, no Paulista, com o gol de Serginho Chulapa, o Santos não vencia uma competição ministrada pela Federação Paulista ou pela CBF. O Santos ganhou o Rio São Paulo em 97, ganhou a Conmebol em 98, mas não eram títulos, pelo menos para as torcidas adversárias, que valiam como saída da fila. O brasileiro de 2002, da forma que foi, contra um rival, com pedaladas, a virada histórica, ele participando dos 3 gols, faz com que o Robinho, na minha opinião, seja o maior jogador do Santos pós-era Pelé. Já que eu falei dele, né, a joia santista, vou voltar a dizer, né, acho até que ele foi vendido barato, mas o Santos teve um ganho muito bom técnico com ele. Poderia ter ganho mais, né? Por exemplo, a Libertadores de 2012, o Santos tinha um time melhor que o do Corinthians e um jogador extraordinário. A CBF colaborou. André Sanches, diretor de seleções, Mano Menezes, técnico da equipe, convocavam o Neymar, camisa 11 do Santos e da seleção brasileira, para amistosos caça-níqueis. E ele chegou baleado para as semifinais diante do rival de Itaquera no ano do centenário santista. Mas Neymar, indubitavelmente, foi o jogador mais técnico que eu vi com a camisa do Santos desde que eu acompanho o time, desde 78 até 2020, já se vão aí 42 anos. O que esse rapaz fez? Conquistou 6 títulos na Vila, 3 paulistas, uma Recopa, uma Libertadores e uma Copa do Brasil. O homem da ousadia e alegria tem que estar aí, né, entre os 10 aí que me influenciaram no futebol. Cara, ele no Santos não teve um ganho técnico, mas fez com que o time não tivesse uma falência financeira. Eu estou falando do Rodrigo. E o Rodrigo ele tem um valor muito profissional para mim também, né? Porque eu, assim que cheguei no Esporte Interativo em 2017, eu falava muito do Rodrigo, né? Ainda na base do Santos, ainda no Sub-17, Sub-15 e depois no ano seguinte no Sub-17 do Santos. Foi um menino que trouxe ao Santos a maior venda da história do futebol da América do Sul para a Europa. Foram 45 milhões de euros. Valores significativos. Fora o que eu vi esse menino fazer na base, era absurdo. Acompanho ele desde os 13 anos. Com 14 eu já garantia, pelo perfil dele, que ia ser um jogador diferenciado. E hoje brilha com a camisa do Real Madrid. E fora que o personagem que eu criei na televisão, os raios, né? O Rodrigo teve participação direta, né? Eu apontar que o menino ia ser um jogador, que ia ser uma realidade, podia ser que ele não correspondesse. Então eu tive a felicidade de apontar e acontecer e o menino de detonar no campo, né? Com ele não teve esse negócio de adaptação, de torcida, não. Vestiu a camisa e não saiu mais. Esse também está no hall entre os 10 mais importantes da minha história. Vamos lá para a defesa, né? Só falei de meio campista e atacante, né? Outro cara que teve participação direta também no meu passado foi Rodolfo e Sérgio Rodrigues, goleiro campeão paulista em 1984 com o Santos. Fiquei muito feliz quando o Santos trouxe o Rodolfo do Nacional. Tinha acompanhado ele, campeão mundial,
pela equipe uruguaia no começo dos anos 80 e sabia que tratava-se de um grande valor. Ganhou do Brasil aqui um Mundialito em pleno Maracanã, e o que esse homem pegava e continuou pegando no Santos foi algo absurdo. Foi o maior goleiro que eu vi debaixo dos 3 paus. Que me perdoem Leão e Tafarel. Rodolfo era completo. É isso, galera. Falei de 10 grandes nomes aí que me influenciaram. Ficou de fora o baixinho Romário. Mas a vida é feita de escolha, né? Romário era terrível também na grande área. Um grande beijo para todos. Não esqueça, hein? Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Se gostou do vídeo, me dá um like aí, pô. Hashtag pronto. Falei, valeu.